Estão ouvindo, pessoal? Oi, pessoal. Estão ouvindo? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Pessoal, alguém me responda, por favor? Ah, a Gabriele respondeu. Obrigado. O pessoal está demorando um pouquinho mais para entrar, né? É que nem quando a gente dá um intervalo durante a sala de aula, né? O pessoal some, depois vai aparecendo aos pouquinhos, vai demorando. São 8h13, eu vou dar até 8h15 e aí a gente começa com quem tiver. Tudo bem, pessoal? Bem, 8h14, esperar mais um pouquinho. Eu vou entrar nesse link aqui, pessoal. Eu deixei já um link aqui, que é do Itaú. Relações com investidores, tá? Toda empresa grande tem uma área que cuida disso, relações RI, relações com investidores, tá? E o meu filho, ele trabalhou um tempo com isso, e por incrível que pareça, vocês acham que não, mas é muito desgastante isso daí. Por quê? Porque esse pessoal de relações com investidores são, principalmente para empresas grandes, que têm capital aberto, têm capital nos Estados Unidos, que nem o caso do Itaú, eles ficam viajando para o mundo inteiro direto. Você fala, poxa, mas que beleza, um emprego dos meus sonhos.
Pessoal, não é bem assim não, hein, tá? Eu já tive uma experiência com isso, né? E você se ferra muito. Você não aproveita, você não vai lá para passear. Então, você não consegue aproveitar. Você fala, estou aproveitando. Não vai aproveitar. Uma vez, quando eu fazia, quando eu trabalhava no Credicar, a gente tinha uma área grande em Salvador. E eu ia uma vez, cada 2, 3 meses, eu ia para Salvador, lá para visitar. Então, é um tal negócio. Para você conseguir aproveitar o dia, eu tinha que acordar 5 horas da manhã, pegar o voo das 7, e ainda ia chegar quase que 10, 11 horas da manhã, já chegava tarde, né? E aí você está lá para a reunião, então como você não chegou cedinho, você tem que prolongar a reunião. Então eu acabava almoçando, tinha um carrinho de cachorro-quente lá do outro lado da rua, a gente ia comer cachorro-quente e voltava. Era o tempo que dava. Tá? E aí ficava até 5 horas correndo, 5 horas tinha que sair, porque o último voo saía acho que 7 horas, né? De Salvador para chegar aqui mais de 10. Então, saíamos correndo assim, de Salvador para cá, era 5 horas, tinha que acabar a reunião, então era uma correria, por isso que você não acabava nem indo almoçar lá fora, nem nada, né? Aí você chegava no aeroporto, embarcava, ia chegar aqui 10, 11 horas da noite, para chegar em casa, para jantar, e você estava com fome, porque você comeu um cachorro quente, e você vai jantar 10, 11 horas da noite, né? E às 10 horas, desculpa, 10 horas que você chegava, né? Você vai chegar quase que 11 horas da noite, você vai tomar banho, jantar, sabe? Para descansar. Aí no dia seguinte você chegava lá na empresa, o pessoal, que beleza, que folga, hein? Você foi em Salvador, aproveitou lá em Salvador? Você fala, lógico que aproveitei demais, né? Então, viagem de negócio não é que nem viagem de turismo, não tem nada a ver. Tá? Então, é muito trabalho em muito pouco tempo. Você tem que aproveitar o tempo ao máximo. Dificilmente você tem um momento de lazer. Então, não é a mesma coisa. E o pessoal de RI, eles viajam pelo mundo, porque eles têm que vender a empresa. Essa é a grande realidade. Eles representam a empresa, eles estão lá para vender a empresa para outros acionistas. Então, eles estão visitando grandes fundos de investimentos, fundos de pensão, que são os grandes clientes que compram ações das empresas. Tá? Prestando esclarecimento, eles têm que saber muito de contabilidade, porque eles vão apresentar relatórios, que nem aquele que a gente viu agora do Bradesco, né? Então, eles vão apresentar esses relatórios para as empresas, né? Eles vão explicar esses números. Aí os caras vão questionar um monte de coisa, porque eles têm que saber muita contabilidade. Por quê? Porque os caras vão questionar. Não pensa que o cara vê isso daqui e fala, vamos falar, por que deu 4,1 e o seu concorrente deu 4,3, por exemplo? Então, eles têm que estar muito preparados. São pessoas que falam 4, 5 línguas, tá? São pessoas que entendem muito de empresa, pessoas que viajam muito. O gerente do meu filho, ele saiu da empresa, ele não aguentou mais de tanta pressão, tanta viagem. Muitas vezes eles viajam junto com o presidente da empresa ou o diretor financeiro, né? E para fazer roadshow, né? Ou mostrar aí na estrada, né? Digamos assim, né? Mostrar o resultado da empresa para os acionistas, e o cara tem que aguentar pouca, né? Você vai viajar com o chefe, putz, você virou escravinho do chefe, né? Você não sabe, quem nunca viajou com o chefe, aprenda, né? Então, é um negócio que é muito desgastante. Em compensação, o cara ganha muito bem, o cara ganha muito bem mesmo, né? Mas chega uma hora que o cara não aguenta mais, ele fala, não, desisto. Bem, falado isso, né? Então, vamos. Deixa eu só ver aqui, já estamos com 20 alunos. Vamos lá. Eu coloquei aqui
o do Itaú. Eu vou clicar aqui no Itaú. Vamos deixar ele abrir. E esse é o relatório do Itaú. É mais simplesinho que o do Bradesco, né? Enquanto o do Bradesco, aquele outro, tinha 200 e poucas páginas, esse daqui ele tem só singelas 149 páginas. É um relatório final, então o 4T é porque ele é o último relatório, né? Então, inclusive coloca aqui, ó, demonstrações contábeis completas. Esse IFRS é o seguinte, é um padrão internacional de contabilidade. Então, eles estão seguindo esse padrão de contabilidade, né? Por quê? Porque a contabilidade, inclusive aqui no Brasil, ela era um pouco diferente dos padrões. E aí, de uns tempos para cá, né, o pessoal resolveu padronizar a nível mundial a contabilidade. Por quê? Porque era muito difícil se analisar uma empresa de um país diferente, se ele não tivesse dentro de um mesmo padrão. Tá? Então, isso obriga a que as empresas sigam um padrão. Tá? É lógico, uma empresa brasileira que não tem interesse no exterior, que não tem acionista no exterior, não precisa fazer totalmente no padrão IFRS. Se ela seguir o padrão brasileiro, tá bom, perfeito. Tá? Agora, existem algumas coisas que são diferentes. E padrões internacionais e o padrão brasileiro. E isso daí obriga as empresas a terem alguns contadores mais especializados, né? Então, é lógico, o Itaú, eles vão ter um contador mais especializado. Vamos pegar aqui, volta. Aqui. Então, a gente tem todos esses relatórios que são obrigatórios. Tá? Se eu pegar aqui o relatório, eles colocaram o relatório de auditoria em primeiro lugar. Estava em último aqui, mas eles quiseram fazer questão de colocar em primeiro lugar esse relatório. Como é uma empresa que tem capital também no exterior, tem na Bolsa de Nova York, eles querem mostrar que eles têm uma transparência. Eles colocaram em primeiro lugar o relatório de auditoria. Tá? Então, eles têm esse relatório de auditoria. A opinião, essa é a opinião esse é o relatório da auditoria, o relatório. Opinião. Examinamos as demonstrações contábeis consolidadas do Itaú Unibanco Holding, banco e suas controladas, que compreende o balanço patrimonial de 31 de dezembro, a demonstração consolidada de exercício, o do resultado, né, o DRE, das mutações do patrimônio líquido e o fluxo de caixa para o exercício findo nessa data, bem como correspondente notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Olha, essa frase aqui é a frase matadora. O Itaú pagou milhões e milhões para o PwC para ter essa frase aqui. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Itaú Unibanco Holding S.A. e suas controladas, em 31 de dezembro de 2020. Então, eles estão falando, ó, não achamos nada. Não quer dizer que não tenha nada, nenhum problema, mas nós não achamos nada de grave que fala, isso aí é problemático. Tá? Então, é isso que a auditoria faz. Ela fez por amostragem, por isso que eu estou falando que pode ter algum problema? Pode ter problema. Mas eles não acharam nenhum problema grave. Eu falei aqui do filme
Os Garotos Mais Espertos da Sala. Alguém assistiu? Pessoal, vocês estão vivos? Só uma pergunta, tá? Aqui, professor. Aqui. Oi, professor, estamos sim. Então, né? Então, eu coloquei aí, essa turma é a turma P, né? Deixa eu ver aqui no WhatsApp. Turma O, professor. Turma O? Opa, então, turma O. Tá. Eu tinha colocado aqui no WhatsApp o filme, então vou até mandar de novo. Esse filme tá aqui, mandei de novo, tá? Esse filme, ele mostra que no dia que essa empresa, a Enron, quebrou, a empresa, a auditoria, quebrou junto. Simplesmente quebraram. Por quê? Porque ninguém mais tinha confiança na empresa. A única coisa, o produto dessa auditoria, tá, pessoal, é essa frase. Agora, ela tem que ser real, né? Se os caras escreveram qualquer motivo e botaram aqui, se vocês estão lembrados, na época do Lava Jato, né, a Petrobras, ela demorou mais que 2 anos para conseguir fazer o balanço dela. Ela não conseguia fechar o balanço. Teve tanta falcatrua, mas tanta falcatrua, que ela não conseguia fechar o balanço. Tá? E nenhuma empresa de auditoria queria assinar. Ninguém queria se responsabilizar, porque estava com tantos problemas, né, que ninguém queria botar a mão. Tá? Foi muito complicado e, na época, não me lembro qual empresa de auditoria que assinou com um monte de ressalva, sabe? Por quê? Ela tem que se resguardar, falar, vem cá, teve muita mutreta aí dentro. Não dá, né? E aqui tem os principais assuntos, né, da auditoria, que chamam de PPAA, né, aquilo que eles julgaram que poderiam ser alterados. O fato deles falarem que apresenta adequadamente não quer dizer que eles não vão dar pitacos, né? E eles são pagos para isso, realmente. Então, eles têm esses PAAs, né, que esses principais assuntos de auditoria, que eles falam, olha, foi feito assim. Nós achamos que deveria ser feito de uma maneira diferente, mas isso não invalida o que vocês fizeram. Mas achamos que poderia ter sido feito de uma outra maneira. Então, eles vão ter uma série de análises, né, do que foi feito, de como foi aplicado. Inclusive, se vocês pegarem todas as demonstrações financeiras de 2020, tá, de todas as empresas, eles vão falar que elas tiveram um problema por causa da Covid-19, por causa da pandemia, né? E todo mundo teve problema por causa disso. A auditoria está reconhecendo que isso aí foi um problema mundial, não foi um problema da empresa, não foi um problema nosso, mas sim um problema da natureza, né? Então, tudo isso aqui é relatório da auditoria. Então, eles estão falando o que eles acham, ainda continua aqui o PwC. Então, como parte de uma auditoria de acordo com a norma brasileira e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo de toda a auditoria. Além disso, identificamos e avaliamos riscos de distorções relativas às demonstrações contábeis independentes, se for causada por fraude ou erro. Planejamos e executamos o procedimento de auditoria em resposta a tais riscos. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representação falsas intencionais. Então, eles fazem uma série de trabalhos desse tipo. Lógico que é tudo estatístico, né? É tudo amostral, você não consegue fazer tudo 100%, é impossível. Então, e no final,
os responsáveis pela auditoria assinam. E agora começa a demonstração financeira efetivamente. Então, a gente tinha visto, né, pessoal, que ela começa com o relatório da administração. Então, o relatório da administração está aqui. Então, geralmente é o presidente que assina, e ele vai falar aqui, ó, enquanto o Banco Brasileiro tem na maioria das nossas operações nesse país, somos significativamente afetados pelas condições econômicas, políticas e sociais do Brasil. É lógico, né? Uma empresa brasileira, só aqui que vai ser afetada. Lógico que o Itaú também, ele tem no Chile, tem na Argentina, tem em vários países, tem em Portugal, tá? Então, e tem uma agência em Nova York, mas essa agência em Nova York, ela é mais para parte de importação, exportação e para câmbio, tá? Não é uma agência normal que você fala, vou ter uma conta corrente em Nova York lá, ela é mais para auxílio no comércio, né, pessoal? Então, o PIB brasileiro cresceu 1,4, deve cair 4,1 em 2020, pelo surto do coronavírus, recurso, né? Ele dá a explicação aqui. Então, geralmente, nesse relatório de administração, ele começa fazendo o preâmbulo, todo o trabalho tem um preâmbulo, TCC, quando vocês forem fazer na introdução, tem o preâmbulo, em que você coloca, primeiro, as condições. O preâmbulo é as condições aonde vocês fizeram, aonde que está, você colocar, enquadrar o seu trabalho no tempo, espaço, condições econômicas, condições financeiras, tá? Então, foi o que eles fizeram aqui. Então, trabalhou 56.444 funcionários trabalharam online, tá? Então, olha aqui, é um número expressivo, tá? Agora, o pessoal de agência física aí teve que fazer ou por revezamento, é o que ele vai explicar aí. Tá? Alguns de vocês devem estar fazendo estágio ou trabalhando, alguns no Itaú, né? Então, mais ou menos. Entrou um novo céu, né? Milton Malui, esse eu não conheço. Bem, e é isso que faz esse resultado. E aí ele vai, nessa carta dos administradores, né, eles vão falar se cresceu, não cresceu, mas de forma resumida, sem números, sem grandes números, tá? Talvez no máximo um gráfico, alguma tabelinha, mas sem grandes números, né? Então, mas eles vão ter que tentar dar uma explicação. Então, eles tinham 49% da XP, então, com aquela abertura de capital da XP, que abriu em Nova York e tudo mais, teve um rearranjo e eles passaram a ter, em vez de 49%, 40,52%. Tá? Eles também me parece que eles venderam uma porcentagem. Tá? Então, mas foi um baita negócio para o Itaú, né, pessoal? Para vocês terem uma ideia, quando eles compraram 49% da XP, o Itaú, eles pagaram 5 bi. Quando a XP, acho que faz uns 3 ou 4 anos, eu não lembro a data certa, acho que faz uns 3 ou 4 anos. Quando a XP abriu o capital, o valor do que o Itaú tinha de ações da XP valia 50 bi. Então, multiplicou por 10 isso daqui. É um negócio... Quisera eu ter feito uma coisa dessa, né? Então, infelizmente, não deu. Eles falam geralmente aqui o que eles vão fazer para a parte de sustentabilidade. É lógico, isso aqui é uma vitrine do banco. Então, eles vão tentar falar que eles são bonzinhos, que eles são legais, que eles que fazem bem para
para os funcionários, eles fazem bem para a natureza, como toda empresa, eles vão vender o peixe dele, né? Então, o que eles estão fazendo aqui, né, em termos de impacto positivo, né? Outros impactos, né? Então, patrocínio em educação, esporte, cultura, mobilidade. Eu não sei se vocês foram, mas aí na Paulista tem um museu do Itaú, na Paulista, que você pode visitar. É o Museu da Moeda, do Dinheiro. Tem vários museus que são do Itaú. É um prédio só do Itaú, Itaú Cultural. Tá? E os caras gastam uma grana razoável, né? 109 milhões, vai. Pô, bom, né? Com a educação, também, eles patrocinam alguma coisa. O Bradesco tem várias escolas, né, que dão aula gratuita, né, escola mesmo, de primeiro e segundo grau, tá? Eles mantêm escolas. O Itaú, não me lembro se mantém, eu acho que não. São as coisas que as empresas fazem para ter dar um retorno para a sociedade, né? Bem, vimos isso. E aí, a gente já começa a entrar aqui nas demonstrações financeiras. Tá? Tem ainda algumas explicações, eles estão explicando uma justificativa para o entendimento dos auditores, por que eles fizeram assim, apesar dos auditores pedirem para fazer assado, tá? Eles vão explicar, é lógico que tem toda uma lógica para isso, e aí a gente começa a ter as demonstrações. A principal é o balanço patrimonial. Então, o balanço patrimonial, ele te mostra uma fotografia no dia 31 de dezembro, à meia-noite, de como estava a empresa. Tá? Então, nós temos aqui, esse é o balanço patrimonial, ele é composto de duas metades, o ativo, que são os bens e direitos da empresa, é o patrimônio da empresa, né? Então, o que a empresa tem, e o passivo da empresa. Nós vamos ver isso com mais detalhe nas próximas aulas, tá? É o que a empresa deve. Passivo são as dívidas. Então, tudo que ela está devendo, o total do ativo tem que bater com o total do passivo, né? Então, tem aqui. Depois disso daqui, cadê? Nós temos o demonstrativo de resultado. Então, demonstrativo de resultado, ele mostra o lucro da empresa. Então, essa é a demonstração de resultado, né? Então, ela começa aqui com as vendas. É lógico, o banco é meio diferente de indústria, tá, pessoal? Mas, de qualquer forma, aqui é a receita que ele recebeu de juros, de outras coisas que ela, teoricamente, vendeu para os clientes, tá? Como as taxas que vocês pagam, as taxas bancárias, tudo mais. No final, nós temos aqui o lucro por ação, aliás, desculpa, o lucro líquido, aqui. Então, esse foi o lucro líquido. Detalhe, qual a moeda? Em milhões de reais. Então, se o lucro líquido de 18 mil milhões, 18 bilhões de reais. Tá? Coisa pouquinha, né? Bem, ele dá também quanto que deu lucro por ação, quanto que eles estão dando de lucro por ação. Detalhe, geralmente a gente tem num balanço, tá, o resultado do ano, o resultado do ano anterior. Eles estão colocando o resultado do ano anterior. O normal é ter o do ano anterior. Eles colocaram 3, foi uma opção deles, não era obrigatório. Tá? Pessoal, está dando aqui já 10 minutos, então eu vou pedir para vocês já colocarem presente aí no chat, por favor. Estamos com 27 alunos.
Legal. Então, mas isso daqui é bom pelo seguinte, facilita para a gente fazer as contas e comparar. Então, vocês podem ver que de 2019 para 2020, aqui a receita, tá, caiu. Caiu. Caiu a receita de todo mundo, né, pessoal, por causa da pandemia. Então, caiu a receita. Ela caiu mais do que 2018, além de tudo. Ó. 2018 caiu a receita também. Aliás, a receita sumiu de 18 para 19 e 19 para 20 caiu a receita. Vamos ver o lucro líquido aqui. Ó. Foi de 24, 27, caiu para 18. Tá? Então, por conta, provavelmente, da pandemia. Isso aí teve resultado péssimo para todas as empresas. Mas eles tiveram lucro, eles não tiveram prejuízo. Tiveram um baita, 18 bilhões de lucro, é muito lucro, né? Por sua vez, olha só, o lucro por ação caiu. Eles distribuíram menos lucro por ação. Por isso eu estou com um gato aqui, uma gata aqui, que está passeando por cima do teclado, né? Então, o lucro por ação caiu. Tá? Então, essa é a quantidade de ações que estão em circulação. Também dá para ver que é muita ação que está em circulação, né? Tem as ordinárias preferenciais. Pois bem, esse é o de resultado. Vamos ver. Esse é o de mutações do patrimônio líquido, né? O resultado de mutações do patrimônio líquido. Então, ele é feito dessa forma, ele vai tirando coisas. Nós não vamos entrar nesse relatório especificamente, não dá tempo para a gente ver. Opa. O de fluxo de caixa. Então, esse é o relatório de fluxo de caixa. Desculpa, é esse aqui de cima. E esse é o relatório de valor adicionado. Tá? Bem, o resto, pessoal, é basicamente notas explicativas. Então, ele vai ter que explicar um monte de coisa, por que está usando essa determinada metodologia, tá? E ele procura explicar aqui nas notas explicativas as demonstrações, né, pessoal? Por quê? Porque o analista que for analisar isso daqui, ele vai ver um número, ele não vai conseguir descobrir de onde que saiu aquele número, por que é aquele número. Ele consegue descobrir através daqui, o que é. Por exemplo, tem uma conta lá de derivativos, né? Se vocês forem ver lá no ativo, tem uma conta de derivativos. O que é derivativo? Derivativos são aqueles investimentos em bolsa de valores em que você aplica a futuro. Então, isso que é basicamente derivativos. E ele corre o risco de virar pó ou ficar negativo, né? Ou seja, você tem que ainda pagar ou dar muito dinheiro. Então, tudo depende da estratégia que você estiver utilizando. Você muitas vezes usa o derivativo como aquele que chama de hedge, mas na realidade é um seguro. Você faz um seguro. Vamos supor, você está apostando que o dólar vai cair. E tem alguém na outra ponta apostando que o dólar vai subir. E você tem que pagar. Aliás, você tem dinheiro a receber do exterior. Então, você quer garantir que o seu dinheiro, que você está em reais, ele não perca valor, não perda, não tenha perda. Então,
você vai fazer aquilo que a gente chama de seguro, o hedge. Você vai pagar uma taxa para que alguém assuma o risco daquilo que você está investindo no exterior. Isso vale para receber ou para pagar. Então, você tem uma dívida no exterior e você acha que o dólar vai subir. Então, tem alguém que está achando na outra ponta que o dólar vai cair. Então, você vai pagar alguém, tá? Você vai dar uma grana para alguém para ele garantir que, se o dólar subir, ele paga a diferença. Isso é o hedge. E é feito através de derivativos, né? É lógico, não é tão simples assim como eu expliquei, mas é mais para vocês terem uma ideia, tá? E ele garante que a empresa receba aquilo que está esperando. Só que, se não acontecer aquilo que ela pagou, ela perdeu. Mas tudo bem, faz parte. Você tem que considerar isso como um seguro. Seguro, você também, quando não acontece nada com você ou com o seu carro, você não perde aquilo que você pagou por seguro. O hedge é a mesma coisa, você perde aquilo que você pagou, mas você teve a segurança de que não iria acontecer nada. Tá? Então, ele vai explicar aqui tudo isso, o hedge de valor justo, existe um cálculo para isso, tá? Do hedge de valor justo. Eu já orientei um grupo de trabalho que fez esse cálculo de valor justo, né? Como que isso é calculado isso daqui, tá? Nós vamos até publicar um artigo sobre isso, tá? Então, isso tudo, todas as vezes que vocês verem aqui, hedge, é seguro, mas feito através da Bolsa de Valores, através de derivativos. Então, hedge de fluxo de caixa, hedge de investimento líquido, tudo isso aí são seguros que a empresa está fazendo. Tá ok? Bem, pessoal, falta 2 minutos. Então, vocês já viram que aqui tem muita explicação. Eu deixei o link para vocês aí, se vocês tiverem uma curiosidade de dar uma olhada, tá? É lógico, não vou pedir para vocês lerem isso, tá, pessoal? Isso vocês teriam, se vocês fossem analistas de mercado de capital, alguma coisa assim, esse seria o trabalho de vocês. Ler, e aí, provavelmente, o analista de mercado de capitais entraria em contato com aquela área de RI e questionaria, mesmo com as notas explicativas, ele questionaria uma série de coisas. Não sei por que está com isso daqui, não entendi esse número, por que vocês fizeram dessa maneira, mas ele tem que ter um conhecimento bom, né? Bem, eu mostrei para vocês aqui as demonstrações financeiras. E a próxima aula, eu pedi para vocês se agruparem de 5 em 5. Por quê? Porque nós vamos trabalhar nos jogos de empresa na próxima aula. Então, vou pedir para vocês se agruparem de 5 em 5. Já venham com o grupo pronto. Não precisa estar todo mundo do grupo, só um cadastra, somente um vai cadastrar, mas ele vai ter que ter o nome e o e-mail dos outros componentes, tá? Do grupo, tá? Então, elejam alguém aí para cadastrar, né? E essa pessoa vai cadastrar todo mundo. Tudo bem? Todo mundo colocou presente aí no chat, pessoal? Coloquei já, professor. Tá. Então, é isso aí. Nós vamos parar por aqui agora, então. Tranquilo, professor. Valeu, meu. Boa noite. Obrigada, professor. Boa Tchau. noite. Boa noite, Até professor. quarta-feira. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.